Tudo bem, irmãos? O capítulo 12 é o último capítulo de ministério, tá? Do seu material impresso. Então, como o ministro deve usar o seu tempo, tá? Isso é um aspecto da vida ministerial que, em muitos casos, não recebe a devida atenção, tá? Como merece, né? Um ministro que não sabe usar bem o seu tempo, ele não poderá ser considerado como um bom obreiro. Eu quero lembrar vocês que ninguém tem tempo para nada. Tempo a gente administra ele, o tempo está aí, né? Aí a gente administra o tempo, a gente encaixa coisas no tempo. Então tem que aprender isso, né? Então não basta ter tempo, é necessário saber usar o tempo que tem. Tempo tem, a gente perde muito tempo com muita coisa. Então pega o tempo perdido e administra ele para o que presta, para o que precisa, tá? Então o ministro, né, de tempo integral, então ele deve ter todo o seu tempo bem planejado, né, para melhorar o aproveitamento do seu ministério, tá? Planejamento do tempo. Características gerais. O ministro deve estabelecer um tempo para cada atividade, tá? A Eclesiastes fala que tudo tem seu tempo, né? Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Na escala, o planejamento deve dar prioridade àquelas coisas de maior relevância, de maior importância, tá? Tais como as visitas pastorais, evangelismo, estudo. Se você vai fazer um negócio organizadinho, coloca as atividades ali e atribui grau de importância nelas, né? Então, vamos supor que você atribuiu o grau numérico 1, 2 e 3, onde 1 são as mais importantes, em primeiro lugar, 2 são as médias e 3 as menos importantes. Então, na hora de classificar, você coloca todas as atividades mais importantes, você põe o número 1 ali. As medianas, você põe o número 2. As menos importantes, você põe o número 3. E aí você vai a trabalhar por prioridade na escala de planejamento. Vai atender primeiro as número 1, depois as número 2, se sobrar tempo, as número 3. Entendeu por que é preciso numerar? Às vezes a gente numera pelo que a gente gosta de fazer, e não pode ser assim, tem que ser pelo grau, pelo nível de importância que essa atividade tem aí, tá? No planejamento do tempo, tem que reservar um período para a família, não esquece desse detalhe. Tá? E essa prioridade aí é alta, tá? Se a família não for lembrada, logo vão começar a aparecer os problemas, tá? Que pode escapar ao controle do pastor, tá? Então, a família é importante. É importante o obreiro, de tempo integral principalmente, ele tirar o dia de folga, o dia de ficar com a família, o dia de, né? E normalmente nem é o domingo, porque o domingo é o dia de mais tarefas para o obreiro, para o pastor e tudo, né? Mas tira o dia para os filhos, para a família, para ficar ali, né? Por conta deles ali, tá? Então, no planejamento do tempo, não deixe a família fora disso. Não se pode esquecer um momento, né, para descanso, para refazer fisicamente ali, fazer exercícios, tá? Então, deve-se evitar quebra de horário, né, programa estabelecido, a menos que o motivo seja realmente importante, tá? Então, mantenha o planejado, tá? Porque importante planejar, mas mais importante é manter o planejamento, porque senão quebra tudo, bagunça e não vai conseguir alcançar o objetivo proposto, tá? O tempo dedicado ao trabalho da igreja, né? É tempo para o serviço de aconselhamento pastoral, é o tempo para horário de visitação e evangelismo. Eu defendo que as igrejas têm que ter um projeto de atividades. Aí dentro do projeto de atividades vocês separam isso, né? Mas se não tem isso, então vamos separar aqui, né? Você separa tempo para aconselhamento pastoral, tempo para visita para os membros, né? Tempo para evangelismo, para ir na casa das pessoas e evangelizar, para evangelismo lá, não aqui, tá? Não é o culto. Depois vem o culto, né? Com horários bem definidos, bem determinados, né? Não exceder horário, não começar antes da hora, não terminar depois da hora, só excepcionalmente que isso é aceitável. Você tem que respeitar os que chegaram na hora, e às vezes fala, não, vamos terminar mais tarde, porque a maioria do povo chegou mais tarde e tal. Aí você está privilegiando os atrasados e não os que chegaram em horário pré-estabelecido. Estabeleça o horário e mantenha ele e se firme nele, né? É para terminar 22, vai terminar 22. É para terminar 21, vai terminar 21, né? Então é assim que deve se estabelecer, né? Horário para serviços de administração, você tem que tirar um tempo para olhar as contas, os relatórios, a parte, porque o obreiro, o pastor,
ele é o responsável pelas contas. Então ele tem que olhar, mas é o tesoureiro que vai, mas ele que é o, né, que vai assinar embaixo, ele tem que tirar tempo para isso também. O domingo deve ficar livre, né, na sugestão aí da sua apostila, para as necessidades mais urgentes da igreja, visita enferma, aconselhamento, evangelismo, coisas desse tipo aí, tá? Não é bom que o ministro tire esse dia aí, mesmo porque ele já tem outras atividades, tá? Voltando a lembrar vocês que um dia da semana deve ser reservado para a família, coloca isso no planejamento. O pastor tem que separar momentos do dia para conversar com seus filhos, com a sua esposa, né, para analisar problemas familiares, né, tais como os estudos das crianças, né, se não for criança, os estudos dos adolescentes, e por aí vai. Né, problemas surgidos que mereçam a sua atenção, seu aconselhamento, né, a disciplina, né, alguma doença, algum problema familiar, tá? Pelo menos uma vez no ano, o ministro deve fazer uma viagem com sua família, a casa de parentes, amigos, a um lugar escolhido pela família, tá? É importante o ministro tirar férias. Defendemos férias para os pastores uma vez por ano para eles saírem do ritmo, né? Se ele for pescar e ficar mais cansado lá de tanto pescar, mas a cabeça dele vai esvaziar daquele ritmo, daquela continuidade ali, tá? E o cansaço físico, né? Uma boa noite de sono vai descansar ele, mas o cansaço mental precisa desse afastamento aí, tá? Numa ocasião ou outra, o ministro devia sair com a família para fazer compras, né? Para ir no shopping, para comer fora. Esse tipo de atenção serve como um relaxamento para as crianças, para a esposa, né? Que muitas vezes são obrigados a permanecer muito tempo em casa, enquanto o pai está ausente, o marido está ausente, cuidando da igreja, cuidando das famílias, tá? Então é importante essa dedicação aí. Né? Tempo para repouso e descanso pessoal, né? Trabalho pessoal. O ministro é um homem, ele não é uma máquina, então ele necessita de descanso, né? Tanto qualquer outra pessoa, tá? O próprio Jesus considerou necessário certo descanso pessoal, tá? Em Cristo Jesus encontramos o maior exemplo, né? Quando ele se retira com seus discípulos para o deserto, para lugar afastado, para dar uma descansada daquelas atividades ali. O ministro deve ter um dia repleto de atividades ministeriais, da mesma forma que os crentes têm um dia cheio de atividades, né? Mas isso não exclui os momentos para descanso e revigoramento, que são necessários, né? Muito cuidado, porque o estresse é o mal do século, e atinge a cabeça, atinge o coração, todo o corpo padece, tá? No planejamento de tempo, o ministro deve constar momentos para oração, para estudo, meditação, recolhimento espiritual, né? Afastar-se ali para, né? Para ser, né? Para ficar próximo de Deus, tá? Então isso é importante, né? Ele deu umas sugestões aqui para o planejamento pessoal, vou citar para vocês aqui no seu material aí, né? Levantar cedo para oração e meditação, que é um culto familiar, particular, sessões de aconselhamento e assistência a membros, né, no período das 8 ao meio-dia, hora para o almoço e descanso do meio-dia às 13 horas, hora para evangelismo e visitação das 15 às 17 horas e hora de preparação do culto das 17 às 19 horas, né? Então ficou uma boa agenda aí, sugestiva, tá? Mas cada um vai adaptar a sua realidade, é só para marcar que é importante você planejar tudo isso aí e manter o planejamento que você fez, tá bem? Deus te abençoe.